Fomos escolhidos por Deus, apesar de nós. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará a terra e a sua mão direita até os rios. Ele me dirá: Tu és meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre. O seu trono durará enquanto existirem céus. Salmos 89, de 20 a 29. O Salmo 89 fala da promessa de um reino messiânico dado à linhagem de Davi. São 52 versículos. É interessante ler todo o Salmo. E suas promessas encontram aplicação plena na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que, segundo a carne, veio através da linhagem de Davi. Nos versículos lidos, percebemos não as palavras do salmista, mas as palavras do próprio Deus, exaltando a Davi, seu ungido, e lhe fazendo promessas. O que faz com que o Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, possa falar elogiosamente de um simples mortal? Porque Davi, o amado, querido rei e salmista de Israel, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Talvez o próprio salmista também se perguntasse isso. Mas quando olhamos para a vida de Davi, descrita na palavra do Senhor, é fácil descobrir a razão desse título elogioso, que encerra também tanta responsabilidade em quem o carrega. Assim como Davi, todos os escolhidos do Senhor são homens e mulheres segundo o coração de Deus, apesar das suas fraquezas, vulnerabilidades, tortuosidades, limitações e inadequações. Mas alcançados eficazmente pelo favor imerecido de Deus, regenerados pelo Santo Espírito. Jessé fez passar diante de Samuel 7 dos seus 8 filhos, mas faltava o mais moço, que estava no campo apacentando as ovelhas do seu pai. Quando chegou a vez de Davi, o Senhor disse ao profeta Samuel: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Havia um rei no quintal de Jessé, e ele nem sabia. Exatamente aquele que fugia aos padrões de escolha do homem. Deus faz assim, ele não vê o exterior, mas o coração do homem. O que faz com que Deus escolha alguém e diga: é este, é esta, vou ungí-lo? A resposta é soberania e graça de Deus. Deus queria levantar um novo rei no lugar de Saul, e Davi era o escolhido. Davi, apesar de não ser perfeito, muito pelo contrário, possuía características interiores que só o Senhor podia ver. O Senhor continua procurando homens e mulheres nos quintais da vida que fogem aos critérios humanos de escolha, sobre os quais ele possa dizer: é este, é esta, vou ungí-lo. Davi era um adorador. Davi tinha um coração inclinado a adorar o Senhor. O adorador reconhece os atributos de Deus. Ele acreditava a Deus os seus feitos, do mais simples ao mais complexo. Tudo era atribuído a Deus e ele o glorificava por isso. O Senhor continua procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Davi era obediente. Davi possuía um coração adorador e uma inclinação para a obediência. O prazer dele estava na lei do Senhor. Quando teve a oportunidade de matar Saul, seu inimigo, não o fez, para não ferir um preceito da lei de Deus que proibia tocar nos seus ungidos. Mesmo que isso pudesse custar a sua própria vida, Deus o honrou e o livrou de seus inimigos. Obedecer é melhor que sacrificar. Davi era humilde. Hoje é tão comum encontrarmos homens e mulheres de Deus alardeando uma super espiritualidade, quando deveriam exercitar a humildade.
Tudo que temos, sabemos e somos, provém de Deus e é para Ele e para a glória dele. Davi era um homem determinado, focado em Deus. Sabe por que ele não tinha medo? Porque ele sabia em que fora habilitado por Deus. Ele sabia manejar uma funda, espécie de estilingue, como ninguém. Quando foi enfrentar Golias, Saul quis que ele usasse a sua armadura, mas ele respondeu: Não posso andar com isto, pois nunca usei. E preferiu usar a funda, pois era algo que ele dominava bem. Qual é o seu dom? Valorize aquilo que você tem recebido de Deus. Valorize o seu dom, invista nele. Busque, como Davi, aperfeiçoar seu ponto forte. Há uma diferença entre fazer algo na obra de Deus porque simplesmente queremos e fazer porque fomos habilitados por Deus para fazer. Muitos ministérios fracassam pela falta desse entendimento. Quando Deus nos escolhe, Ele nos capacita. Então, para aquilo que você sabe que foi chamado para fazer, faça-o da melhor maneira. Seja um especialista. Davi era rápido para resolver problemas, era prático nas atitudes e cheio de fé. Davi não ficava remoendo problemas como muitos de nós, confiava em Deus para resolvê-los. Não importava o tamanho do problema, fosse do tamanho de um leão, de um urso ou de um gigante de 3 metros de altura, fosse um homem ou um exército. Se algo precisasse ser feito, ele o faria rapidamente. Diga hoje: eu preciso resolver o meu problema e vou fazer rápido. Não vou adiar mais. Tomar atitudes é melhor do que tomar remédios. Davi era rápido para se arrepender e mudar de atitude. Quantas vezes ele errou e se equivocou? Muitas, mas era rápido em reconhecer seus pecados sempre que confrontado. Se quebrantar diante de Deus e arrependido mudava de atitude. Não permita que o pecado arme tenda em sua vida. Quando demoramos em nos livrar de um pecado, dele nos tornamos escravos irremediavelmente e acabamos desmascarados por ele. Confessar pecado é desmascará-lo e tirar do diabo a legalidade para nos acusar. Por isso, irmãos, quando o Senhor os confrontar com algum pecado, sejam humildes, não se escondam, confessem e abandonem o pecado, para que possam alcançar a misericórdia de Deus. Que características apresentam aqueles que têm um coração segundo o de Deus? São adoradores, priorizam Deus, são inclinados a obedecer ao Senhor, têm coração humilde e quebrantado diante de Deus, possuem determinação e são focados em Deus, sabem quem creem, resolvem seus problemas confiados não em si mesmos, mas em Deus. Possuem facilidade de reconhecer pecados e confessá-los e abandoná-los. Somos escolhidos por Deus, apesar de nós, e Ele completará a boa obra começada em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.